Polícia Civil de Santa Catarina conseguiu concluir já a investigação da morte do cão Orelha e pediu a internação de um adolescente apontado como o autor desse ato infracional. A corporação informou ainda que o adolescente deixou o país no dia em que os avanços dessa investigação aconteceram e ele foi interceptado, abordado quando retornou ao Brasil. Outros 3 adultos foram indiciados por coação de testemunhas, além de 8 adolescentes que chegaram a ser investigados, mas os nomes não foram divulgados. Segundo a polícia, a identificação ocorreu após a análise de mais de 1.000 horas de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e também provas materiais. O caso foi investigado por delegacias especializadas de Florianópolis e encaminhado ao Ministério Público e também ao Judiciário. Vamos ouvir o que a delegada falou sobre a situação. O cão comunitário Orelha foi atacado na madrugada do dia 4 de janeiro por volta das 5h30 da manhã na Praia Brava. De acordo com os laudos mais detalhados da polícia científica, ele sofreu uma agressão na região da cabeça, que pode ter sido um chute ou por meio de um objeto contundente, como uma madeira, uma garrafa ou algum outro instrumento rígido. No dia seguinte, ele é resgatado por populares e vem a óbito já no atendimento em uma clínica veterinária. Para chegarmos ao autor do crime, analisamos um total de mais de 1.000 horas de gravações de 14 câmeras de monitoramento, além da análise de depoimentos de testemunhas, oitivas de suspeitos, identificação de contradições nos seus relatos, localização geográfica do suspeito por um software francês contratado pela Polícia Civil e o principal, identificamos a roupa utilizada no dia do crime. O adolescente suspeito estava fora do Brasil até o dia 29 de janeiro, quando conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também, durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito, ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. São várias questões. Eu quero trazer aqui agora a deputada federal Rosana Vale, que luta para modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente e implantar leis mais rigorosas para crimes contra animais. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Obrigado por nos atender. Eu gostaria que a senhora explicasse primeiro para a nossa audiência como é hoje e, a partir da sua sugestão, como ficaria. Bem-vinda. Bom dia, Evandro. Bom dia, Beatriz, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O que acontece é que há uma lacuna no Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê 4 casos onde o juiz pode pedir a internação de um adolescente. E nenhum desses casos diz sobre animais. Então, há um fato jurídico ali que os advogados de defesa podem usar, ou seja, extrema violência contra os animais não está prevista internação no ECA. E isso precisa ser mudado, é o artigo 122. Eu fiquei chocada, como o Brasil inteiro ficou, e no caso nós vimos os adolescentes suspeitos indo viajar, ou seja, não há previsão legal, não há respaldo. Eu vi aí a entrevista da delegada que pediu a internação, só que um bom advogado de defesa pode usar esses mecanismos. Hoje, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, casos de violência contra os animais não estão tipificados. Ou seja, um adolescente com fortes indícios de psicopatia, porque quem faz isso com um animal vai fatalmente fazer essa violência no futuro contra uma pessoa. É uma crueldade extrema. Então vai ter de punição, segundo o que consta no ECA, uma medida socioeducativa que faz um serviço para a sociedade, doação de cesta básica. Então isso precisa ser urgentemente mudado. É uma lacuna no ECA sobre os maus tratos com os animais. Deputada federal Rosana Vale, a gente está falando nesse momento sobre uma possível mudança no ECA ou também já abrindo espaço para discussões mais robustas sobre um tema que é muito polêmico. A redução, por exemplo, da maioridade penal para alguns tipos de crime que já foi aí debatida, mas não avança diante aí de uma grande resistência. Em qual ponto exatamente a senhora considera que mora a solução para esse tipo de caso?
Olha, eu sou a favor da redução da maioridade penal nesses casos e em outros casos, só que, como você falou, é uma discussão mais polêmica, né, que envolve uma mudança na própria Constituição, é um projeto de emenda constitucional. Então, a nossa proposta é pontual. Nesse momento, uma punição com adolescentes que envolve extrema crueldade contra os animais não está previsto no ECA. Então, essa mudança no artigo 122 vai dar respaldo ao juiz para imputar a internação imediata dos envolvidos nesse crime. Rosana Vale, como é que a senhora imagina que isso será recebido pelos seus pares, esse projeto será recebido e também discutido ali no Congresso Nacional? A senhora espera que haja uma votação intensa e um apoio massivo a essa sua ideia? Olha, eu conversei já bastante com alguns parlamentares ontem, nós tivemos uma reunião, inclusive no meu partido. Hoje eu tenho uma reunião com o nosso líder, Sóstenes, para falar sobre isso, para que esse projeto seja pautado em regime de urgência. É uma modificação possível, é uma modificação objetiva. Eu não estou discutindo aqui a aplicação do ECA, de que forma, que tipo de vamos punir mais. Eu estou discutindo uma lacuna na lei. Não tem previsão de internação, crueldade contra animais. Diz assim o artigo 122, ameaça grave à pessoa humana, ou seja, os animais não estão aí. Não estão relacionados aí no ECA. Então, um juiz vai encontrar dificuldade para fazer essa internação, para pedir essa internação no caso de um adolescente. E isso é um absurdo, porque como já foi discutido aí diversas vezes essa semana, a outra semana, quem faz isso contra um animal tem forte indício de psicopatia, de extrema crueldade e é perigoso para a sociedade. Existem várias frentes de pesquisas, né, que mostram que pessoas, adolescentes ou não, que cometem esse tipo de violência contra animais, futuramente também podem fazer o mesmo contra pessoas. Deputada, para a gente entender exatamente agora o passo a passo da tramitação desse texto, quais são as expectativas até que ele seja concluído, quando que a gente deve ter, se for aprovado, é claro, essa mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, e se isso vai ou não alcançar os adolescentes infratores desse caso específico do cão-orelha? Olha, nós temos aí uma união, né, de diversos espectros ideológicos com relação a esse caso. Uniu realmente a sociedade, né? Quem entende, quem vê essa situação. Então, eu acredito que esse meu projeto é um projeto fácil de ser pautado em regime de urgência e de ser aprovado. E resolve, como eu disse, uma lacuna objetiva no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não trago uma discussão moral, se é para punir o adolescente, eu trago uma forma e um respaldo jurídico para que essa punição ocorra. Do jeito que está hoje no ECA, não está previsto nenhum tipo de punição. Ou seja, o juiz, o advogado de defesa pode olhar ali e falar, olha, casos de internação, são 4 casos de internação, reincidência, grave ameaça à pessoa, não está ali maus tratos aos animais, o que é um absurdo, né? Como eu disse, isso tem que ser punido, né, exemplarmente pela sociedade, né? Vamos educar as nossas crianças, vamos conversar, mas vamos agir pontualmente com relação a esses fatos que vêm acontecendo. Teve uma situação depois da divulgação do caso do cão-orelha, outros casos surgiram, a imprensa noticiou, até na minha própria região, na Praia Grande, com uma cadela também. Ou seja, isso está se tornando corriqueiro, né? As pessoas, os adolescentes, como vamos fazer para mostrar para a sociedade que esses casos têm punição? Deputada Rosana Vale, obrigado pela participação conosco. A gente espera que dê certo, né, essa sua tentativa e estamos aqui com as portas abertas para quando isso avançar. Um abraço. Obrigada, Evandro. Um bom dia, Beatriz, também a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Até a próxima. Igualmente.